Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente poder cumprir a segunda etapa do nosso planejamento textual. E mais uma vez eu desejo que você seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Mais uma vez eu me apresento, eu sou Eri Ramos, professora de redação, e aqui eu estou cumprindo uma promessa de não soltar sua mão nesse período de produção e construção do texto dissertativo argumentativo com parâmetros no Enem nota 1000. E hoje, agora nesse momento, a gente vai cumprir a segunda etapa, que é a leitura e interpretação dos textos motivadores. Lembrando mais uma vez que é de suma importância a leitura desses textos, porque ele que vai nos dar um norte de que tema a gente vai abordar. Porque às vezes a frase temática tem um pouquinho de discrepância em relação aos textos motivadores. Como foi em 2014, o tema de redação do Enem foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Então muitos não leram os textos motivadores e pensaram que esse tema é relacionado à publicidade para as crianças, mas ao ler os textos motivadores, verificaram que a publicidade era com as crianças. Então é um tipo de confusão que pode muito bem ser desfeita lendo atentamente esses textos. E já que a gente já começou a fazer a abordagem do tema desafios do combate à homofobia no Brasil, vamos agora ler esses textos e ver quais são as informações que a gente pode tirar desses textos neste momento. Então aguarda aí alguns segundinhos que eu já estou voltando. Estou aqui de volta e papel e caneta na mão para a gente poder anotar tudo que esteja inerente a este tema e também todos os dados também relevantes. Vou aqui dar um zoom aqui na nossa imagem para ficar melhor para todo mundo. E vamos começar esta leitura. O tema a gente já analisou na aula passada, vamos ver o que o texto 1 diz. A homofobia pode ser defendida com uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, também conhecidas como grupos LGBT. Logo aqui no início do texto 1, a gente encontra uma definição sobre o termo homofobia, que é o eixo principal desse tema. Infelizmente, muitas pessoas continuam a reproduzir preconceitos contra pessoas com orientações sexuais ou de gêneros minoritários. Esse termo aqui, minoritárias, é bom a gente destacar que, quando eu me refiro a minoritárias, eu estou falando de uma grande parcela da população que não tem acesso a todos os direitos. E o grupo LGBT faz parte desse grupo de minorias. Esse preconceito afeta a qualidade da escola. Homofobia é o terceiro motivo mais recorrente de bullying, segundo esta pesquisa. E a discriminação tanto de desconhecidos quanto de membros da própria família. A homofobia é tão radical que ela consegue arrancar o preconceito das pessoas dentro de casa, do seu próprio sangue. Para além da mera hostilidade verbal, pessoas homossexuais e transexuais correm risco de terem sua integridade física atacada por conta de sua orientação sexual. Dados de 2012 da Secretaria de Direitos Humanos mostram que naquele ano foram registradas mais de 3.000 denúncias de violação de caráter homofóbico no Brasil. Elas envolviam quase 5.000 vítimas e outras quase 5.000 suspeitos. Discriminação e violência psicológica foram os principais tipos de violência notificadas. Já o grupo gay da Bahia relata que 326 pessoas foram assassinadas por conta da homofobia no ano de 2014 no país e outras 318 em 2015. Então aqui foi dados do site Politize. Então o texto 1, além de trazer a definição do termo homofobia, mostra um quadro geral de pessoas que são assassinadas, que sofrem discriminação por conta de sua orientação. Então, está aqui dados
recentes, né, de quantas pessoas foram notificadas, 5 mil suspeitos, né, com também 5 mil vítimas, então é um número assim muito alarmante. No texto 2, a gente também tem outro tipo de informação. Segundo o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, durante o primeiro semestre deste ano, foram registradas 31 denúncias de homofobia no Distrito Federal. Esse número representa um aumento de 287,5%, absurda essa porcentagem, em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando houve apenas 5 denúncias. Durante a reportagem, Cíntia Cecílio reforçou a importância de mais investimentos em políticas públicas. Quando a população começa a ter mais informação, consegue ter mais acesso, saber que ela pode procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência quando ela sofreu um ato de homotransfobia, ou que ela pode acessar o judiciário e entrar em situação de danos morais, no caso civil, para poder pedir uma reparação da moral dessas atitudes. Também aqui foi dados da OAB do Distrito Federal. E esse texto 2 traz também uma informação muito relevante, que é sobre a pessoa que ela é violentada, que ela é discriminada. Então, a partir do momento que ela tem mais informação sobre os seus direitos, ela pode muito bem procurar a delegacia, instalar um boletim de ocorrência, enfim, ela deve procurar seus direitos. Então, a informação é muito importante para que as pessoas possam sair dessa zona de discriminação e correr atrás dos seus direitos. Já no texto 3, o texto 3 traz uma informação que eu comparo como uma virada de chave. No texto 1, deu para perceber que foram tratadas aí denúncias, número de pessoas violentadas. O texto 2 se refere à importância da informação para lutar pelos seus direitos. E no texto 3, nota-se que foi uma decisão tomada pelo STF no ano de 2019, em que votou a lei para combater os crimes voltados para a transfobia, né? Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quinta-feira, 13 por 8 votos a 3, permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo, conforme decisão da Corte. Por que esse crime deve ser enquadrado no crime de racismo? Porque o Brasil ainda não tem uma lei própria para combater a homofobia. Então, dessa forma, se utilizou a lei do racismo, que já existe, e associar, porque a homofobia também é uma forma de preconceito. Além disso, nessa lei, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. A pena será de 1 ano a 3 anos, além da multa. Se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de 2 a 5 anos, além da multa, quando a vítima é exposta nas redes sociais, então essa pena aumenta. A aplicação da pena do racismo valerá, aliás, até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Além dessas informações, temos também que o Brasil, ele é o 43º país a criminalizar a homofobia. E aqui no texto 4, há um quadro com os países, né, que já começaram a criminalizar, punir crimes de ódio e por conta da orientação sexual. O Brasil está aqui incluído nesses países, só que ele está aqui com um asterisco, demonstrando que o país ainda não tem uma lei específica para combater a homofobia. Então, nós temos aqui uma lei do racismo para poder criminalizar essas pessoas, né? Então, além desses textos motivadores, a gente vai ler o que está aqui pedido na proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores, que acabamos de ler, e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, percebe-se o seguinte, que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, e através desses 3 anos, o aluno adquire conhecimento sobre várias áreas do conhecimento, também sobre o conhecimento de mundo, quer dizer, um vasto conhecimento que se adquire ao longo dessa formação. Então, com base nisso aí, redige um texto dissertativo e argumentativo
vamos frisar aqui o seguinte, que o texto dissertativo é aquele em que será tratado de uma situação problema. E o argumentativo, o aluno, o candidato, deverá se posicionar em relação a essa situação problema. O texto será escrito na escrita formal da língua portuguesa, obedecendo toda a gramática, e o tema será Desafios no combate à homofobia no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, no qual você deverá selecionar, organizar de forma coerente e forma coesa. São dois termos também muito interessantes que é bom tocar aqui nesse momento. Quando falamos de argumentos coerentes, eu estou falando de argumentos que são feitos com pés no chão, concretos, nada de coisa do outro mundo, nada de coisa de mundo da lua, mas sim coerentes. Então, o texto, ele sendo coerente, ele vai ter sentido. A gente vai poder entender, o examinador vai entender a sua proposta, vai entender os seus argumentos. Dessa forma, o candidato deverá usar argumentos em defesa de seu ponto de vista. Então, fechamos aqui a parte da leitura e interpretação dos textos motivadores. Vamos voltar para concluir a terceira etapa, que será a grande etapa, a etapa do planejamento textual. A gente vai montar um projeto de texto. Esse projeto de texto irá fundamentar todo o seu texto e é claro que você vai ter uns pontos relacionados à competência 2 e à competência 3. Então, anote direitinho aí, espero que você tenha gostado e que essa aula te ajudou em algum sentido. E a gente volta na próxima aula para a gente poder fechar esse planejamento relacionado aos desafios e combates de um tema tão assim irrelevante, tão preconceituoso, esse que se instalou em nossa sociedade. Então, beijinho e até o próximo vídeo.